Oi, gente. Estamos aqui para mais um episódio do nosso VocêCast. Hoje eu estou com a ilustríssima presença de dois sócios que vão falar com a gente como eles estão transformando as vendas, ficaram no nosso ranking de vendas, estão ficando nos últimos meses, que é o Bruno e o Fábio da JGR, uma imobiliária parceira de Nova Iguaçu, que tem vendido muito com a gente, né, meninos? Então, hoje a gente vai conversar e vai descobrir aí qual que está sendo esses segredos por trás das vendas. Bem-vindos, meninos, aos nossos podcasts, tá bom? E eu quero saber o seguinte. Primeiro, eu sempre gosto de conversar para entender como que surgiu a JGR. Quero saber da imobiliária. Quem vai começar a me contar? Eu vou começar com essa parte aí. A JGR, ela surgiu, na verdade, foi para atender, né, uma consultora específica na época, 2019. Aí eu montei uma equipe, porque não existia uma equipe, né, para poder vender um empreendimento. Em Nova Iguaçu mesmo, não, Fábio? Foi em Magé, lá em Piabetá. Magé? Entendeu? Na verdade, a gente atendeu Magé, Petrópolis e Teresópolis. Entendeu? Aí eu vou te contar até chegar em Nova Iguaçu. Foi uma história assim bem delicada, né, Bruno? Eita, a gente adora uma fofoca. Uma história de amizade. Foi uma história de amizade. E o que acontece? JGR é o nome do meu pai, né? José Geraldo Ribeiro. Olha, é o senhor JGR que a gente fala, né? É o grande mentor, né, Bruno? Com certeza, nosso professor. Aquele ali é o nosso professor, a pessoa que, tipo assim, toda vez que você conversa com ele, você aprende muita coisa. Então, eu até coloquei, não, bota meu nome não. Eu falei, já era, pai, já coloquei, já registrei, agora já era. Aí vai ser o JGR, o senhor JGR, e a gente acabou criando isso aí, né? E muita gente conhece meu pai no mercado, principalmente aqui na região da Barra, Recreio, ali na freguesia, que foi onde ele foi campeão também, né? Campeão, tem vários troféuzinhos. É. Mas seu pai era corretor de imóveis também? Corretor. Caraca! Meu pai é aposentado da Marinha, depois ele saiu, se tornou corretor, se identificou ali. Quase 001 cresce dele. É dos antigos mesmo. Então ele fez uma história bacana aqui nessa região, né? Ele foi em primeiro lugar em vários empreendimentos aqui no local. Então quando eu botei JGR, todo mundo assim, por que JGR? É Zé Geraldo? Eu falei, justamente, é o Zé Geraldo. O pessoal conhece muito ele por esse nome. E aí a gente criou isso aí para a gente poder trabalhar o empreendimento lá, e foi crescendo. E eu não queria, eu falei, não, só vou atender isso aqui, vou fechar ela e acabou. Não queria. Só que a gente tinha uma história antiga, eu e Bruno. A gente trabalhou numa outra imobiliária, entendeu? Onde eu trouxe ele para essa imobiliária também, se tornou um parceiro meu, E ali foi uma parceria que deu muito certo, né, Bruno? Foi. Tem quantos anos, assim, de amizade? Aí entre uns 10 vocês? anos. Não, meu filho tem 13, pô. Tem mais tempo. Eita, verdade. o tempo tá passando rápido, ó, Bruna. Meu filho, ó, aqui, ó. A gente, assim, comecei no mercado imobiliário no alto padrão, e quando eu vim para o mercado de econômico, eu fui corretor dele, fui meu primeiro gerente. Ai, que legal. E quem me mentorou aí, mercado econômico, esse tempo todo já, né? Deve ter 14 a 15 anos, né? É verdade. E a gente trabalhou muito tempo junto numa imobiliária, e aí foi cada um pro seu lado. Ele montou a JGR, né, lá em Piabetá, Magé. E quando surgiu, ele, cara, vou para Nova Iguaçu e só vou contigo. E aí ficou aquela coisa, a gente conversar, e isso... Mas a JGR, ela fundou em qual ano? Foi 2019. 2019. Só que ela não era aberta para o mercado, ela atendia só uma construtora só. Ele era uma house. Entendeu? Mas vocês foram para Nova Iguaçu para atender essa construtora? Não, em Nova Iguaçu a gente tem 2 anos lá, né? 2 anos. 2 anos. Aí que JGR a nossa história junto trabalhando começou em Nova Iguaçu. Depois a gente foi cada um pro seu lado. Ele foi para Magé, construiu lá em Magé. E aí ele quis voltar para o mercado de Nova Iguaçu, foi quando ele me procurou novamente. Isso aí eu tô perguntando a vocês para entender, porque às vezes a gente fala muito com os corretores, né? Principalmente, acredito vocês também, o calça branca, né, que está começando. Que hoje o mercado de Nova Iguaçu, ele é muito aquecido. Hoje não, né? Eu descobri, fiquei chocada, inclusive, numa das primeiras vezes que eu fui lá para conhecer o terreno, que me mostraram um prédio e falou, não, os apartamentos nesse prédio é 1,5 milhão. E eu fiquei tipo assim, que?
Porque, né, ainda mais por ser de Minas, né? Não tinha essa noção de como Nova Iguaçu era tão desenvolvido. Então, eu acho que isso é importante, é legal vocês falarem sobre isso, né? Que começou a jornada em Nova Iguaçu, aí, né, foi fazer um trabalho fora, mas que também optaram por voltar, e eu acredito que é muito obviamente, pela demanda da região. Exatamente. Quando eu resolvi voltar, né, para Nova Iguaçu, na verdade, eu resolvi voltar tomando um chopp, não foi? Falei com ele. É sempre assim. Eu ligava para ele, vamos tomar um chopp, fazer um churrasco aqui, porque eu estou precisando renovar minhas ideias. Aí eu cheguei tomando um chopp, eu falei, cara, vamos abrir um negócio em Nova Iguaçu? Ele, não sei, eu estou em outro lugar. Não, fica lá, não sei o quê. Quando você fechar teu tempo lá, você me fala. Mas eu só vou para lá se você for, cara. Porque a forma de você pensar é a forma que eu penso. Entendeu? Eu vou falar, você já está respondendo. Então, cara, eu não vou para Nova Iguaçu com outra pessoa. Só vou contigo. E aí foi passando um tempo, né? Demorou um tempo ainda. Demorou uns 6 meses aí dessa conversa, tudo. E até que surgiu um momento aí, vamos embora. E aí a gente... Aí surgiu um outro chopp, na verdade, não foi? O chopp, vamos lá, o chopp do casamento. E aí, como que vai ser? E vocês, desde o início, assim, Bruno, ó, se for contigo, Fábio, então beleza, então, vou me embarcar na sua aí e vamos embora. Quando vocês optaram por, vamos para Nova Iguaçu e vamos abrir para o mercado, vamos no econômico, vamos mais no médio alto, como que foi essa combinação? O que vocês olharam para vocês falarem, vamos colocar em Nova Iguaçu, nosso imóvel? Assim, a gente tem uma história em Nova Iguaçu, onde a gente trabalhou em imobiliária, a gente chegou a ter quase 300 corretores e a gente fez um resultado muito bom. E a ideia foi, cara, vamos voltar onde deu certo, vamos repetir aquilo que deu certo, não precisava inventar. Vamos fazer o que a gente já fez, porque pelo menos a gente já sabe. E foi exatamente o que a gente fez. A gente voltou para o mercado econômico buscando parceiros específicos para poder começar o resultado, e graças a Deus, assim, de 2024 para cá, a gente conseguiu um resultado que ele veio com uma mentalidade diferente que eu nunca tinha trabalhado dessa vez, né? E a gente sempre teve essa parceria, ele sempre tem uma visão um pouco mais lá na frente, e mesmo que eu não enxergue, eu acompanho. Vamos embora, tô contigo. Tá vendo o que eu tô vendo? Não tô. Mas vamos embora, tô indo. Esse daí é isso que eu movo pela fé e pelo Fábio. Me movo pelos dois F, a fé e o Fábio. Não, mas essa relação de confiança, né? Assim, acho que a parceria dá certo por isso, né? Então, a gente idealizou e, graças a Deus, assim, a gente se esforçou bastante para poder fazer acontecer tudo muito do início, né? E com isso, óbvio, vieram pessoas, parceiros, equipe que vieram com a gente, né? E agregou muito no resultado, e a gente está conseguindo atingir os nossos objetivos, graças a Deus. E uma pergunta assim, qual foi o maior desafio para vocês no início? Claro que eu acredito que a maior parte acontece assim, né? Então vou levar em consideração isso também, que a pessoa, quando vai montar imobiliária, ela já tem ali uma equipe, alguns amigos de mercado, gente que já trabalhou, que acaba vindo junto também, isso é muito natural. Mas qual foi o maior desafio de vocês quando foi para formar a equipe no econômico lá em Nova Iguaçu? Cara, eu acho que mas foi o ar-condicionado, não foi? Tem lugar que é foda. Porque acontece, a gente, quando pensou em montar, a gente não pensou na equipe. A gente não pensou na equipe, ele falou que não ia chamar ninguém, que onde porque ele assim, estava. o projeto era do zero, exatamente. Então, assim, como é que eu vou ofertar alguma coisa para uma equipe se eu não tenho estrutura alguma? E montar a equipe do zero é uma coisa que a gente fez a vida inteira. Então eu falei, cara, eu vou com a roupa do corpo e vai dar certo, vamos embora. E aí a gente fez um cronograma, vamos inaugurar daqui a 45 dias. Beleza. Só que no que eu saio da minha imobiliária anterior e, cara, tá para onde? Falei, vou para a JGR, estou montando, mas a gente não tem nada. O que eu tenho para te oferecer é nada. Não, conecto contigo, cara. Onde tu for, a gente quiser trabalhar na calçada, no calor, a gente trabalha contigo. E a gente teve uma resposta de algumas pessoas assim que me surpreendeu. Eu olhei para ele e falei, vai ter que acelerar. E assim aconteceu. A gente teve atendimento na loja, assim, ar-condicionado,
água, tendo que comprar água, garrafa no bar para poder oferecer, que nem isso tinha. Quebrando pau em obra. E a coisa veio assim, sabe quando você... Eu sempre uso uma frase que faz a tua parte que Deus entrega. E foi isso que aconteceu. A gente montou da melhor forma possível, não esperava essa resposta das pessoas, porque assim, eu não tinha o que oferecer naquele momento. Eu não tinha nem. Acho que eu tinha até vergonha de chamar para trabalhar. Pô, você tá aí, tá numa empresa Vou mega. te tirar do ar-condicionado geladinho, meu Não, você bem. tá numa empresa estruturada, que tá te dando suporte, que tá te dando. E vem aqui trabalhar comigo que tô do zero, vem varrer um chão que é melhor para você. Eu não tinha como fazer isso. Então, mas a gente teve uma resposta muito boa, tudo que a gente teve que acelerar. Ele fala do ar-condicionado, justamente que ele ficou desesperado, cara. Aí depois ele parou e pensou, mas espera aí, o cronograma é 45 dias de uma semana. A gente começou a pressionar de uma forma, porque e a gente com tempo, né, com esse problema lá de conseguir instalar o ar-condicionado e tudo, enfim. Essa história do ar-condicionado foi Aí acabou bacana. ficando... Ele entrou em desespero, porque a gente estava conversando no salão, o pessoal trabalhando, e o cara montando o ar-condicionado, os trapalhões, né? Os técnicos que a gente contratou. Aí eu falei, não, cara, vai dar certo. Aí o cara deixa o ar-condicionado cair. Meu grandão do Deus! teto, assim, quando acabou aquilo despenca do teto, bum! Despenca, vai pra tudo quanto é lado. Aí ele ficou vermelho, puto. Eu falei, relaxa, jogador, vai dar certo, cara. Esquece o ar-condicionado, Aí, pô. porque o Pra meu... que tem um ventiladorzinho aqui? Eu me Ótimo, vou programei- colocar um é na porque eu sua falei pra ele, eu me mesa. programei pra não ter equipe. Agora eu tenho equipe e não tenho como. Cara, eu não. O mínimo que eu esperava era um ar-condicionado. Tô no Rio de Janeiro, Fábio. Me agiliza isso aí. Não, isso virou um meme dentro da imobiliária, esse chá de ar-condicionado. Mas foi isso. Mas no início foi bem assim, muito embrionário mesmo, sabe? Não foi aquela coisa, não. A gente montou uma estrutura para a equipe vir. Não, a gente simplesmente decidiu, vamos fazer? Vamos. E a coisa aconteceu dessa forma. E você nessa história toda, Fábio? Você vai... como que vocês dividiram, né? Porque assim, quando tem dois sócios, né? Tem essa divisão do que cada um ali faz. Então, quem ficou mais na parte administrativa e quem ficou mais na ponta do comercial ali? Porque normalmente se divide assim. Pode ser que vocês Na verdade, hoje eu fico mais na parte administrativa, mais na parte do controle da empresa, toda. E ele na parte da venda, entendeu? Porque ele é venda pura. Foi até uma exigência. Eu falei para ele, eu só vou vender. Se o papel higiênico acabar, o problema não é Vem com meu. essa planilha de Excel pro meu lado, não. Bruno, dá pra fazer Eu um também favor? Não, funciona, dá não. Então, quer dizer, eu tento fazer o máximo possível ali para não tirar ele da venda. Entendeu? De vez em quando eu peço para ele comprar o papel higiênico. Corre lá. Acabou, não sei. Não, nem olho. Eu finjo que eu não vejo e tô lá e fico vendendo. Tá vendo? Mas a gente dividiu dessa forma. Falei, cara, tu vai cair na venda, tu vai fazer o que você sabe e vai explorar o máximo ali. Entendeu? E vocês captaram corretores ali da região mesmo de Nova Iguaçu? Sim, a gente sempre, desde da outra empresa que a gente teve parceria, a gente sempre trabalhou para formar profissionais. Então, hoje, a gente tem dentro da nossa equipe 80% dos nossos gerentes formados por nós. Ah, legal. O diretor hoje, o Danilo também, que começou uma parceria comigo na outra imobiliária, ele veio como gerente. E um cara que, se eu quiser ser diretor, e falei, se você suportar o processo e bater as metas, e ele fez por onde conquistou, né? E hoje é diretor junto comigo na empresa. Então, a gente trabalha muito em formação. Sabe? Então, eu prefiro trabalhar com calça branca, sempre. Sempre. Então, é calça branca, formar e fazer. Tanto que hoje no Mercado Baixado eu fico muito feliz, né? Eu falo da parceria nossa, a gente tem aí muitos corretores, diretores, comerciais de construtora, donos de imobiliária, que começaram com a gente ali na entrevista. Né? Legal, então, né? ver esse pessoal assim hoje é muito bacana. Né? Ex-gerente meu que hoje está como diretor, né, o corretor que hoje também é chefe de comercial. Então a gente tem já nessa estrada nossa de formar profissionais, né? Então Já é cultural. já cultural. Tanto que A gente tem uma marca, né, que é o Qualifica, né? Qualifica, porque durante esse tempo todo, né, a gente trabalhando junto, a gente sempre trabalhou pensando formar pessoas. E foi o que a gente fez, né? Sim. E a gente olha para o mercado e diz, caraca, tem muita gente aí rodando aí que a gente formou, que bacana. Então, vamos continuar, né? E a gente continua nesse mesmo trabalho, formando pessoas. O básico bem feito funciona. Sim. E quando o Fábio me chamou para essa segunda parceria, ele falou assim, Bruno, vamos fazer uma empresa para todo mundo ganhar dinheiro.
A gente trabalhou anteriormente para dar dinheiro para dono de imobiliária. Então agora a gente vai fazer uma empresa para todo mundo ganhar dinheiro. E o que mais deixa assim orgulhoso dentro do que a gente construiu dentro da JR é eu tenho mais da metade do corpo de corretores que compraram o seu primeiro imóvel trabalhando na JGR. Né, o nosso campeão, vamos dizer assim, um corretor mais vendo que hoje virou gerente, que é o Juan. Ele pagava aluguel, estava vendendo para sobreviver, e quando a gente juntou a parceria que não, vamos embora, vamos fazer, foi um corretor que comprou, sei lá, está com 5, 6 imóveis. 5, 6 imóveis, está com 2 carros agora. Acabou de comprar um carro zero virou agora. investidor. Virou investidor. Sim. Não, e são vários, tem vários, pessoal fazendo grupo de leilão, por exemplo, né, hoje a gente tem imóveis usados na empresa à venda, à disposição, que são de corretores nossos, são os proprietários desses imóveis. E quando a gente vê assim, esse crescimento nesse sentido, né? O corretor que virou gerente, que está virando investidor, que está, né? Então, esse conceito da empresa, onde assim todo mundo está bem, e isso a gente está falando de 2 anos. Acho que nem o primeiro passo do projeto todo. E é engraçado isso, porque, por exemplo, a gente está em Nova Iguaçu agora, completou mais de um ano agora, né? Tem mais de um ano aí. A obra, óbvio, começa bem antes da gente fazer ali o lançamento oficial, né? Mas a característica da construtora é justamente de ir tocando a obra, coloca o dinheiro ali na frente, toca a obra e a gente vai abrindo venda depois. E quando assim que a gente abriu, né, vocês foram uma das imobiliárias que compraram a ideia da gente, que trouxeram muita paz desde o início, né, passaram ali os primeiros desafios com a gente, porque querendo ou não era uma praça nova, né, a gente já é muito bem consolidado no mercado de paciência, ali na região de paciência, e aí a gente foi para Nova Iguaçu com o nosso primeiro empreendimento e que terão muito mais. E a gente se deparou com um desafio que era assim, a questão da região. Tinha muitas imobiliárias, né, que eram parceiros já de anos em paciência, que tiveram dificuldade em vender o produto, em apresentar, coisa que vocês, principalmente por estarem na região, não tiveram. Então, eu queria saber, assim, mercado de Nova Iguaçu, econômico. E o corretor vender, principalmente ali a região de Cabuçu, né? O que o corretor de vocês vem na região ali, viu no Nova Zelândia, que às vezes outras imobiliárias, outros corretores ainda não conseguiram ver? No início, vou falar um negócio aqui que achar legal aqui, né? Ele sempre referia você. Eu falei, cara, o que esse maluco quer falar, velho? Você. Todo ele fala que é eu, cara. E, cara, tem que cadastrar você. Eu falei, cadastrar onde, eu cara? Aonde? Eu não vou em lugar nenhum. Aonde? Eu vou cadastrar, não lembra no início? Aí, cara, tá uma semana, eu cadastrou você. Eu falei, tá, cara, onde? Não, cara, construtora você. Eu falei, porra, cara, eu não falei isso antes, cara. Entendeu? Aí apresentou a menina pra gente fazer o cadastro. Então, ele já vinha com esse pensamento de trabalhar com a você desde quando surgiu lá, né? Ele falou, cara, é um empreendimento bom, um negócio que vai dar certo. Eu falei, cara, se tu tá falando, nunca questionei ele, né? Se tu assim, tá falando Cabuçu pra gente, pra mim, né, no mercado econômico, eu comecei quando realmente não tinha nada. Era nada. E eu sempre falei para a minha equipe que o Cabuçu era o futuro de Nova Iguaçu. E isso era piada. Não, vamos repetir isso agora olhando para lá. Entendendo que nós vamos fazer um corte disso aí pra gente colocar lá no fixado. O que é, Bruno? Cabuçu é o quê? Cabuçu é o futuro de Nova Iguaçu. Nossa Senhora, glória, Senhor! Não, e hoje eu digo que é o presente pelo seguinte, se você parar para ver a quantidade de empreendimentos lançados nos últimos anos, né, a gente foi para o maior empreendimento da região, que foi o Paradiso, né, que foi o pioneiro ali, que, para você ter ideia, não tinha ônibus para chegar no estande. O cliente tinha que soltar e ir andando quase 1 quilômetro para poder entrar no estande para comprar. Então a gente não tinha nada mesmo, não tinha infra. Não existia. A gente fazia 50, 60 vendas mês, né? Exatamente. Vendemos 1.817 unidades desse empreendimento. Lá, né? Assim, eu não participei do projeto inteiro, mas peguei o final ali vendendo bem. Mas o repasse foi praticamente todo seu. Ali a parte de repasse, sim. Então, assim, eu vi que ali tinha algo promissor. E com isso vieram os outros empreendimentos, outras construtoras.
E Nova Iguaçu, você tem hoje o centro de Nova Iguaçu muito bem estabelecido, tanto como você mesmo falou, né? Um milhão Valorizado. 1,5 milhão apartamento Chocada. em Nova Iguaçu. E quem é aqui do Rio de Janeiro mesmo, que não conhece, cara, isso é absurdo. Né? Se você compra Recreio, Barra, muito mais barato. Foi isso que eu pensei na hora. A primeira coisa que vem na cabeça você tem isso. Né? Então, assim, Nova Iguaçu oferece qualidade de vida. E Cabo Sul é justamente assim, para onde Nova Iguaçu tem para crescer. Tanto que hoje você vê vários comércios ali beirando a estrada de Madureira, várias empresas chegando, porque eles sabem o que ainda está por vir. Né? Você vê um investimento agora, tem um parque aquático lá bem próximo ao empreendimento. Foram, parece que 4,5 milhões investidos naquele. É um dos maiores parques aquáticos do Brasil, inclusive. A pessoa vai botar 4,5 milhões numa coisa que não vai dar certo. É isso que eu tento passar para divisão para os meus corretores. Gente, e quando foi a questão da consultora você, na época eu conversei com ele. Cara, é o melhor custo-benefício na região. Porque se a gente pegar metragem, preço e qualidade do que entrega, não tem. Isso é uma coisa que, para mim, foi o que mais pegou, porque eu conhecia o produto de paciência. Né? Então, ou seja, era praticamente o mesmo produto, com a mesma qualidade, com a mesma coisa. E assim, eu acho que o meu maior VGV é Cabo Sul, né, cara? De tudo que eu já trabalhei, meu VGV ele está afincado em Cabo Sul. A gente tinha um corretor, né, o Cabral, lembra? Falecido Cabral. Falecido Cabral. Eu chegava no Paradiso e falava assim, cara, onde você vê futuro aqui? Ele me levou lá fora, olha lá, olha o tanto de espaço. Tá vendo aquele mato ali? Tá vendo aquilo ali? Vai ser tudo empreendimento. E você vê que hoje está acontecendo o que ele me falou lá atrás. E a gente está insistindo nisso, né? Tá insistindo. Tanto que assim, as pessoas brincam, porque o pessoal... Mas se você olhar para o centro de Nova Iguaçu, por exemplo, o primeiro empreendimento que eu trabalhei em Nova Iguaçu foi o Aqua. E Nova Iguaçu era uma cidade totalmente horizontal. Você não existia ali, por exemplo, o pessoal chama Mário Guimarães como Leblon de Nova Iguaçu. Cara, você falar que morasse em Nova Iguaçu e, mora em lugar nenhum. Entendeu? Então, assim, a coisa ela veio evoluindo, veio crescendo, veio tudo. E eu sempre apostei muito nessa região. Como ainda aposto, ainda vejo que assim, tem muito para crescer ali. Não é à toa que não para de chegar investidor. Sim, sim. Né? Ele podia colocar o empreendimento em qualquer outro lugar. Não falta terreno no Rio de Janeiro, mas vai estar colocando em Nova Iguaçu. Agora, a gente tem... quando eu olho para trás, então vamos dar um exemplo de Paciência. Hoje é muito mais fácil eu falar que Paciência é uma região desenvolvida, que vende, enfim, porque já está nesse ponto. Nós já conseguiram transformar lá aquela rua dos empreendimentos. Exatamente, era porque só quando mato. a gente chegou lá não tinha nada, era só mato. E você vender uma projeção de futuro para um corretor é difícil, né, gente? É difícil isso, você conseguir mostrar para a pessoa que às vezes ela não está vendo ali. Então, quando você traz a sua história de, gente, a gente lançou, já desenvolveu, olha aí, tá vindo investidor, você tá ali na fala, você tá tendo prova social disso. Desculpa. Mas a cabeça do ser humano é diferente, né? Às vezes você precisa de trazer uma coisa mais sólida. Numa formação de corretor, para fazer com que aquele cara ali acredite mesmo que aquilo ali tem crescimento, que aquilo ali é o futuro. Porque o corretor também, às vezes, ele é imediatista. Ele quer ganhar ali rápido o dinheiro. Daqui 5 anos, nem sei se eu vou estar nesse mercado. Então, não estou acreditando não, nessa região e pronto. A gente viu que existe essa limitação ali em Cabo Sul. De os próprios corretores, às vezes, não acreditarem na região e isso atrapalha. Como que você treina esse cara para ele ver esse futuro e ele trazer esse futuro para agora, na hora que ele vai apresentar na mesa para um cliente? Olha, a grande questão hoje você tem um ciclo dentro da corretagem. O corretor, a gente tem boa parte da equipe que ele entra, faz 3, 4, 5 vendas e vai embora. É esse ciclo. E o que a gente hoje tenta colocar na cabeça do corretor é justamente a profissão. É o projeto a médio e longo prazo. Projeto de conquista, projeto de vida, né? Como a gente fala que tem corretor se virando investidor. Legado é o que você faz com a sua conquista, não é o que você conquista. Então, o que você vai fazer com isso? Então, se eu tenho uma região que vai me proporcionar
5, 6, 7 anos de certeza de venda, comissão, de tal. Então, vai ter o alto e baixo. A gente trabalha com caixa econômica que a regra você dorme de um jeito e acorda de outro. Já tivemos dias piores. Exatamente. Muito. Eu falo, nossa, não quero nem lembrar. Mas. Então, existem aqueles que compram a profissão como propósito, e aí esse cara não tem dificuldade. Então, a gente trabalha muito mais na formação dessa cabeça profissional, né, do que como explicar essa questão. Porque a questão é muito básica. Se eu pego um corretor da região, cara, onde você mora, como é que estava 4 anos atrás? E como é que está hoje? É básico. Houve evolução. Você pega um corretor agora, o cara que não é da região, né, como você veio de Minas, eu te levo em Cabo Sul e eu vou falar para vocês, aqui vai virar o Times Square. Então, olhar pra minha cara, tô brincando. Eu vou falar assim, ele tá falando, eu vou acreditar meio a meio, né? Pois é, então já fica, mas assim, é a questão da gente ver isso. Hoje, não é tão fácil você conseguir um terreno mais em Nova Iguaçu. Já está na mão das construtoras. Sim. Então, a gente tem nossos achados lá. O Nova York foi assim, uma pérolazinha ali que todo mundo, tem mais igual? Eu falei, então não tem. Então, assim, são esse tipo de coisa que a gente consegue ver como garantia de futuro. Então, quando a gente coloca como propósito o crescimento da região, né, você para ver assim, Barra da Tijuca. Barra da Tijuca era areia. E quando começou a lançar os prédios, as coisas, se torcia, depois virou a Barra da Tijuca. Né? E aí a gente lança Recreio. Foi quando eu entrei no mercado, lançamento de Recreio. Todo mundo torcia nariz para o Recreio. Não, Recreio não. Hoje virou Recreio. Né? Então, assim, o que a gente precisa hoje botar na cabeça do corretor é justamente isso. A primeira coisa é a profissão. Nós, corretores de lançamento, vendemos futuro. Se você não consegue enxergar futuro, você não consegue ser corretor de lançamento. Ponto. Essa é a primeira coisa. Né? E o segundo é ter esse entendimento. Então, no dia a dia, a gente consegue fazer essa construção. Né? Treinamento, ele vê resultado do que ele está fazendo. Né? Eu acho que o melhor ciclo para você, para a pessoa que se manter corretor, é quando ela começa o trabalho do empreendimento e o empreendimento é entregue. Eu acho que ela tem aí a certeza daquele ciclo do que é futuro. Por quanto que eu lancei, quanto que eu entreguei e quanto está valendo. E como que valorizou também, né? Porque a gente vê isso. Quando o corretor ele chega e ele vivenciou esse ciclo todo, que às vezes ele vai até lá na entrega de chaves com o cliente, aí ele fala, nossa, faz sentido o meu trabalho. Então, acho que é legal isso que você falou, porque o que eu entendi, né, é que vocês vendem para ele essa ideia da profissão. Não é só para ele ganhar um dinheiro e tchau. Né? Não, existe você ter uma profissão e uma profissão que é rentável, porque o mercado imobiliário ele paga muito bem, né, gente? Às vezes eu fico frustrada, eu vejo um corretor, né? Aí depois, ainda mais eu que rodo muito imobiliário, aí passa um tempo eu vejo o cara trabalhando numa outra coisa qualquer e falando assim, não, saí porque esse trem não dá dinheiro, de imóvel não dá dinheiro. Falei, isso daí não sabe vender, porque tem como sim fazer dinheiro. O mercado imobiliário mudou minha vida, acredito, né? Mudou de vocês também, muda de outras pessoas, igual vocês estão falando. E dentro dessa questão de formação, Fábio, o que você acha que é fundamental, além só dessa parte do feeling ali comercial, mas também que um corretor ele deve ter. Porque o pessoal acha que tem que só saber ser o argumentado, o Silvio Santos, comunicador, parará, perorô. Você que tem mais essa parte administrativa. Em termos de organização de processo, o que mais que o corretor tem que ter, além só da comunicação e saber do produto? Qual que é o diferencial? Cara, o corretor, ele tem que, na verdade, ele tem que ter foco, né? Tem que ter foco, o que ele falou, ele tem que entrar na corretagem como profissão. Ele vai construir uma profissão nova ali, tendo um foco naquilo que está fazendo, ele vai ter sucesso, entendeu? E uma coisa assim, tipo assim, que ajuda muito, né? A gente criar esse tipo de corretores são as parcerias, né, Bruno? Eu mesmo, assim, eu conhecia muito pouco a você, né? E hoje eu falo, cara, você para mim hoje é a melhor parceira.
Paga toda semana. Paga rápido. Sorriso quando eu falo da comissão, todo mundo fica assim, ai, paga tão rápido, toda semana, notinha, autorização O de Bruno nota. fala assim pra mim, esse cara emite a nota logo aí. Eu falei, calma, cara, eles pagam certinho, entendeu? Eu fazendo agora, fazendo amanhã, eles pagam certinho. Então isso ajuda bastante, entendeu? Porque o nosso trabalho de formar corretor, ele precisa de uma parceria saudável. Sim. Aonde? Porque eu tenho que fazer esse cara receber rápido, ganhar dinheiro rápido. Então, o que a gente está fazendo no Nova Iguaçu é isso, né? O pessoal falou, pô, Fábio, Bruno, tem essa galera nova aqui, tem que fazer essa galera agir. Eu falei, já sei o que eu vou fazer já. Entendeu? Vou fazer um trabalho aqui em cima do Nova York, né? Porque é o empreendimento hoje, que a gente está vendendo bastante. Isso, tá, É. entendeu? E aqui ele vai capitalizar rápido, entendeu? E é isso que vem acontecendo. A grande questão, acho que é o seguinte, existe um combo muito grande de conexões para dar certo, e a principal é a operação comercial. Eu bato muito nisso. Né? Eu sei quando eu vendo, quando eu recebo. Então eu sei o que eu preciso fazer e a coisa acontece. Então quando esse ciclo ele se encaixa, a gente fica com zero problema. Então a gente consegue conduzir a equipe muito bem. Né? Você acabou de falar assim, paga toda semana, paga, e é isso, o cara está ali para ganhar dinheiro. Né? Eu costumo dizer lá, só que eu falo, cara, para de pensar na comissão. Né? O corretor tem que sair de casa com alegria, o corretor tem que sair de casa para vender todo dia. Se o cliente vai comprar todo dia, é diferente. Aí é simples. Se eu atender todo dia e vender todo dia, aquele camarada ele volta e compra comigo, não compra com você. Sim. Então essa alegria, essa coisa que o corretor precisa ter, né? Porque é o seguinte, não existe ninguém, eu pelo menos não conheço, eu nunca ouvi de sucesso que não trabalhe muito. Sim. Né? E hoje eu brinco, quer dizer, brinco não, brincando falando a verdade, eu acho que o corretor está ganhando muito. Eu falo lá, porque quando eu era corretor, o VGV era 100 mil, minha comissão era 1.700. Para eu ganhar aí meus 17 mil reais, eu tinha que fazer 10 vendas. Sim. Hoje o cara com 3 está ganhando isso. Você tem prêmio mais, você tem comissão mais prêmio mais isso, mais aquilo. Aí tem prêmio construtora, prêmio mob, prêmio não sei o quê. Pix, nosso caso a gente ainda libera o Pix, solta o Pix, todo mundo fica Pix. Mas eu acho que a essência ela está muito nisso. A parceria, a gente precisa sim do corretor, né? Ele tem que estar motivado, tem que estar bem treinado, tem que ter conhecido, mas essa operação comercial ela é fundamental. E como que vocês lidam, falando, né, do dia a dia ali do corretor, já que vocês tocaram nesse ponto? Não, mas essa lista aqui, o lead tá frio, hein? A gente fala, cara, não é o lead que tá frio, você que não tá motivado. Ah, gostei dessa. Porque quando você pega um corretor motivado, nenhuma lista é fria, entendeu? Cada número que ele atende ali, ele encara como uma oportunidade. Quando eu trabalhei com o Bruno, ele foi meu corretor, eu ficava no salão, eu ficava dando os números pro o pessoal, Fábio, não atendeu. Aí amassava e jogava fora, amassava e jogava fora. Aí o Bruno sempre foi o último a ficar. Eu falei assim, pô, calma aí. Aí o Bruno, tem mais alguma coisa aí? Tem. Eu pegava a lixeira, liga para esse número aqui. O que acontecia? Lembra disso? Sim. Aí ele, fiz 5 agendamentos. Eu falei, como é que pode, cara? Aí a diferença do corretor. O corretor ele tem que estar motivado, ele tem que estar feliz, ele tem que estar alegre. Mesmo que ele tenha os problemas dele, pessoal, acho que todo mundo tem, né? No momento que você vai ali para poder ter resultado e resolver os seus problemas, você tem que mudar. Então ele tem que estar alegre, motivado, feliz. Cada número que ele ligar é uma oportunidade, então você tem que saber esquentar, né, esse lead, entendeu? Então para mim nenhum lead é frio. E esse lead, né, frio ou quente, independente, que eu concordo isso com você. Eu acho que a gente não controla o sim ou não do cliente. Isso aí nunca você vai controlar. Mas o que gera a venda você controla, que é agendamento, né, que é comparecimento de visita, que é a quantidade de pessoas que você liga, isso está no seu controle. Se o cliente vai dizer sim ou não na hora de assinar o contrato, isso aí você nunca vai controlar. Quando você pega o corretor lá, tem que ligar, o cara tá motivado, como que deve ser esse primeiro contato com esse cliente, principalmente agora que é digital? Porque o que acontece muito? Às vezes o cara fala assim, pô, o cliente falou que ele não clicou, ou, é um cliente que já falou que tá com restrição, ou um cliente mais velho, e aí começa aquela coisa, tô eliminando, porque também, pelo menos, a gente tá na mesma safra de tempo de mercado, né? Vamos dizer assim, há 15 anos atrás, a pessoa saía,
captava com a própria pastinha, voltava pro stand, tinha que ligar. Não existia essa coisa de te entregar uma lista com 20 números, 30 números, da época das 40 números. Exato, na sua mão. Isso aí não existia, né? Então, hoje existe essa facilidade e às vezes a pessoa, eu vou ligar pro próximo, Como que você, com essa expertise sua de muitos anos, né, Fábio, coloca para eles que deve ser feito esse primeiro contato com esse cliente? Porque o nosso cliente do Minha Casa Minha Vida, a dificuldade é que ele não sabe que ele pode comprar. Né? E olha que o Minha Casa Minha Vida tá mais de 10 anos aí, né? Ele não E sabe, ainda continua não ele sabendo, acha né? que ele não pode, ele acha que é impossível se morar num apartamento, que tem uma área de lazer completa, que tem piscina, que tem churrasqueira, que você vai dar uma entrada a partir de R$500 e às vezes é só aquilo ali. Ele não, que o governo vai te dar até R$55 mil de subsídio, ele não sabe disso. Então, como que você orienta esse corretor a fazer esse primeiro contato para atrair esse cara para a visita comparecida? Nos treinamentos que a gente passa, né? Lá eu sempre falei, eu sempre comparei uma ligação com um jogador de futebol. Cara, você tem que se preparar, você tem que fazer o aquecimento, tem que fazer o alongamento, você tem que estar pronto para o que está ali do outro lado. Entendeu? Você está entrando no jogo. Então, se você entrar num jogo despreparado, se você entrar num jogo, se você não tiver aquecido, tu vai entrar lento e não vai ter um bom resultado no início. Então, você tem que entrar acelerado. Então, a gente sempre prepara, cara, prepara, vê o que você vai ofertar, estuda o que você vai ofertar, porque com você fazendo toda essa preparação aqui, você vai criar o quê? Argumentos. Entendeu? Então, nesse primeiro momento, eu falo, gente, vou fazer um trabalho de telemarketing, eu tenho que fazer um aquecimento, tenho que fazer um alongamento, uma preparação, criar um roteiro, criar todo aquele negócio e tal, pegar todas as informações que eu tenho, porque senão o cara vai falar uma coisa, você não vai saber responder, você vai travar, vai desligar aquela ligação, porque é muito importante, que muitas das vezes as pessoas não atendem. Quando atende, você tem que aproveitar. É o momento ali, cara, minha oportunidade, se vira nos 30 ali e bora. Então, quando você tem esse start, esse início bem preparado, você consegue pegar a confiança daquela pessoa. A pessoa, esse cara me atendeu bem, esse cara, não vou comprar não, mas eu vou indicar uma pessoa, cara, eu não tenho não, já tenho minha casa, estou com o nome todo sujo, mas tem uma pessoa aqui que quer comprar, falou comigo no churrasco ontem, vou te indicar. Então, para a gente é toda essa preparação. Eu acho que a nossa receita é essa, né? Sim. Nosso segredo, né? E vocês focam mais na primeira ligação, porque eu vi isso também, conversando principalmente, né, agora com os podcasts. Cada imobiliária ela atua de uma forma. Então, tem imobiliária que prioriza ligar primeiro, imobiliária que manda WhatsApp, orienta o corretor a mandar o WhatsApp primeiro, que foca em trazer o cliente para o stand, ou que foca em fazer o atendimento online. Cada imobiliária tem um modus operandi. Qual que você acredita que funciona? Cara, a ligação, para mim, acho que ela nunca vai morrer. Entendeu? Não tem como. E não vai substituir essa daí. Eu vi um filme que o cara falava assim, cara, você tá duro, tá devendo um cartão, pega o telefone. Entendeu? Ele falava o tempo todo isso, pega o telefone. E isso foi dito lá atrás e é feito ainda hoje. Cara, você precisa de dinheiro, você está precisando pagar o cartão, está precisando, pega o telefone. Entendeu? Então você tem que ligar. Entendeu? Porque mandar uma mensagem, tipo assim, você mesmo recebe a mensagem de uma pessoa estranha, você não responde. Entendeu? Você recebe uma ligação, você, deixa eu atender, atendeu, aí você tem que estar preparado para, a pessoa atendeu, e agora? Agora não, cara. A pessoa atendeu, estou preparado e vou ofertar. E ali, o Fríncia falou, né? Cara, a pessoa atendeu, cara, encara como uma oportunidade. Você liga para 10, um atende, então a oportunidade surgiu ali, e assim vai indo. E atendeu e ainda te deu ideia, né? Te deu papo ainda. O segredo do lead hoje, veja o seguinte, você dificilmente pega um cliente que nunca foi atendido, que nunca pesquisou. Sim. Isso hoje você já não pega. Eu acho que a gente precisa passar confiança. Né? Ele é o corretor, eu sou o corretor. Você vai comprar comigo com ele, você vai comprar com quem te passou confiança. Não é produto. Sim. É quem você está se sentindo seguro. Que aquilo ali não é uma enrolação, que você não está fazendo um mau negócio. Né? Então, eu acho que quando você liga para o lead, né? Eu lembro do caso do Brunadão, né, no nosso corretor lá, a primeira venda dele, ele virou para mim perguntando, Bruno, estou ligando aqui, não estou tendo sucesso, eu ligo para o cliente que desistiu, não sei o quê. Pergunta para o cliente por que ele desistiu. Porque se ele não comprou, porque ele não sentou na mesa para conversar comigo. Comigo ele compra. Aí ele olhou para mim assim, beleza. Aí passou uns 10 minutos, e daqui a pouco você não comprou, porque não comprou comigo.
Se você vier aqui agora comigo, você compra. Ele botou o cliente no mesmo dia na loja e foi a primeira venda dele com o corretor. Né? Então, assim, eu acho que quando você liga para o cliente, claro que para você ter convicção, foi exatamente o que ele falou. Estudar produto, estudar argumentação, todo trabalho sem preparo, ele não gera resultado. Sim. Né? Ah, o lead é frio. Cria uma nova oportunidade que você esquenta ele. O lead frio e quente é uma questão de escolha da sua cabeça. Sim. Claro que se você fez um investimento, o lead entrou, você tem que ir imediatamente. Você está na praia, responde. Responde. O cliente tem que ser prioridade. Isso. Mas dizer para mim que um lead que entrou, que você não conseguiu falar naquele momento, que você não conseguiu falar, que você vai ligar daqui a 10 dias e você não vai conseguir vender porque ele está frio, não, é a sua cabeça. Então, assim, toda nova oportunidade, o lead é quente. Né? Então, acho que essa questão aí é justamente de você se preparar para aquilo que você vai fazer. Todo trabalho. Você tem que ter um preparo, você tem que eu estou há 10 anos no mercado e já sei ligar. Mentira. Porque são perguntas diferentes, momentos diferentes. Exatamente. E venda, você tem sempre que aprender alguma coisa. Todo dia a gente tem que aprender alguma coisa nova. Né, gente? Exatamente. E cria-se muito ferramentas, que se comparam muito ferramentas de venda de varejo com venda de imóvel. Eu acredito muito ainda que o nosso volume de venda está no aperto de mão e no networking. O corretor, ele tem que sair do digital. Ele tem que ir no imóvel. O corretor, ele visita imóvel pelo book. Não, tem que pisar no terreno. Tem que falar lá com o cara que está trabalhando na obra. O que você acha daqui? O que acha daquilo? Sabe? Pegar esse calor. Aí quando você vai para uma ligação, quando você vai para um lead, você está preparado. Né? Então, eu acho que essa essência não vai substituir. A gente teve na pandemia uma chuva de venda online realmente feita por meeting. Isso é um fato. Mas ainda se a grande massa, o grande volume, acho que não. Acho que ela ainda e vai que ser uma passou também, né, gente? Porque assim, na pandemia, acho que... Eu lembro quando começou o lockdown, eu falei, meu Deus do céu. Vou vender latinha. Não, pior que nem tem como vender latinha. Aí eu falei, gente, do que a gente vai arrumar? E foi exatamente, eu mudei mesmo para aqui pro Rio na pandemia, assim. Tipo, julho, no fervo da pandemia, a gente já vinha para cá há alguns anos, trabalhava aqui, mas mudei bem no meio do olho furacão. E aquilo, a gente tinha números absurdos de venda, assim, começou a vender muito. Eu falei assim, meu Deus do céu. Acho que ninguém estava suportando conviver com seus próprios parentes. Vou comprar, fazer a venda online. E aí acostumou-se muito com o digital. Acho que a pandemia acelerou muito o digital, de todas as formas. Compra online, né? A gente não tinha o hábito de consumo como a gente tem hoje. Criou corretor desse jeito. Criou corretores que acham que assim, eu tenho que falar com um cara aqui, eu mando um WhatsApp. Outro dia desse eu recebi um áudio de 3 minutos de um número totalmente desconhecido. Aí eu até achei estranho, né? Porque eu falei, um áudio de 3 minutos. Primeiro, quem me conhece já sabe que não passou de 1 minuto, já vai ser difícil de eu ouvir. Aí, mais 3 minutos, eu liguei, aí começou. Eu sou o corretor tal, da imobiliária tal, estou entrando em contato para falar do programa Minha Casa, Minha Vida. Parecia que era uma narração de um áudio e, assim, no meu WhatsApp. Aí eu peguei isso, porque às vezes eu vou dar uns treinamentos de vendas, né? E eu levo isso para os corretores, que assim, gente, qual que é a chance deste corretor estar vendendo bem? Porque é como se você entrasse na casa da pessoa do nada, soltasse um monte de informação e pronto. Então, é isso que vocês estão falando, de conhecer o produto, de se preparar antes. A gente, como construtora, acredita muito nisso, né? A questão da gente ter o apartamento decorado, da gente abrir as obras para visita, né? Para levar o corretor sempre que quiserem, pode agendar. A gente abre as portas para receber dentro da obra. O pessoal quer gravar, quer criar conteúdo. Por quê? Porque a gente acredita exatamente nesse trabalho, que funciona ainda, porque hoje, e é importante, é legal, todo mundo que eu tenho conversado e que a gente tem gravado, tem falado sobre isso, de, cara, tem que levar no decorado, tem que visitar um empreendimento, tem que saber onde quer, tem que conhecer produto. Por quê? Parece que isso muitas vezes não entra na cabeça do corretor. E quando um corretor começa, vocês passam para ele, tipo assim, um checklistzinho, tipo assim... Vou dar uma ideia, um exemplo básico, assim, você começou, então você passa pelo treinamento, a gente tinha cultura aqui sobre a empresa, aquela coisa toda,
Mas, ó, vai fazer visita no empreendimento, lê o book, vocês passam tipo um checklist para quem está chegando agora no mercado? Assim, basicamente, a gente tenta fazer um treinamento. Eu sempre falo junto com o gerente, né? Que a gente faz parte, o gerente faz outros, e a gente monta. Porque para não montar nada robotizado. Né? A gente tem um roteiro onde a gente faz, mas assim, hoje a gente precisa implantar nas pessoas a autodisciplina, a proatividade, né? Porque que é isso, Bruno? Eu dou o treinamento, vamos supor, levo um decorado, faço e tal. E a pessoa volta e senta na cadeira. Não, filho, te dei ferramenta, pega a ferramenta e vai para a guerra. Pega toda essa informação, oferta para todo mundo que você conhece. Principalmente quem está começando. Quem está começando, normalmente a primeira venda, ela vem do meio social. Né? Então, ainda a gente tenta justamente motivar o cara a pegar aquele treinamento e ele ter aquela rotina de proatividade, de fazer, dele criar as oportunidades dele fazer. É uma luta maior, sabe? Porque as pessoas usam muito aquilo. Eu mando, faz, se eu não mando, não faz. Né? Você faz uma escala de trabalho. Você vai trabalhar. Eu vou tomar um café ali na Copa e vou falar, nossa, hoje está foda. Você vai estar lá no stand. Você vai estar no stand da você segunda, quarta e sexta. Terça, quinta e sábado ele não trabalha. Ele não está escalado. Ele não entende a escala como estratégia. A cabeça ainda não é que ele se vê como o corretor ele é um empreendedor. Sim. Sim. Ele não tem esse mindset ainda. Essa questão eu falo, eu sou autônomo. Né? Então eu tenho autonomia para trabalhar. Tem gente que usa isso de forma contrária. Né? Eu sou autônomo, não tenho patrão. Como diz meu pai, não confunda liberdade com libertinagem. Exatamente. Né? Então, quando a gente entra, porque a gente passou por alguns momentos do mercado, que eu acho que quando a gente teve o Fashion e-mail, estragou o mercado. De corretores, tá? Não o mercado de venda. A venda foi ótimo. Porque você pegou um corretor que só sabia vender Fashion e-mail. Quando acabou o Fashion e-mail, acabou o corretor. Tem vários no mercado. Muito sério mesmo. Aí você vem a pandemia. A pandemia, você aumenta a galera do mimimi. Né? Sabe aquela coisa? E só quer trabalhar em home, porque na pandemia deu... Cara, não é. Eu não vendo produto de consumo, não sou... Né, vou lá em 100 mil reais, 200 mil reais online. Ainda mais o cara, ele precisa pisar. O cliente, assim, eu não tenho tempo. Se você não tem tempo de pisar onde você vai morar, não estou entendendo. Então, quando você tiver prioridade, me liga aí que eu te atendo. E vamos pro próximo. E aí, esse cliente, ele volta. Entendeu? Você está sendo bem. Assim, ele vai morar naquilo ali. Ele está investindo 200 mil reais no negócio. Cara, ele tem que estar. Né, depois, por isso tem tanta gente tomando volta no mundo aí. Porque, né, então, eu sempre falo com isso. E a visita, né? Porque a visita é a faculdade do corretor, não é nem a escola, é a faculdade. O atendimento, ele é onde o corretor aprende, onde ele pratica tudo aquilo que a gente treina. Né? Então ele tem que atender muito, tem que conversar muito. Então a gente teve essa questão do vender crédito pós-pandemia. Eu te aprovo, você escolhe onde vai morar. Cara, isso foi a maior derrota do mundo. Vocês não usam essa metodologia lá? Não, produto. Primeiro, onde você quer morar? Normalmente o cliente ele quer morar, né? Eu quero morar ali na Avenida Atlântica em Copacabana. Eu quero morar e ganho R$1.500. Você quer morar. Exatamente. E aí a gente começa a mostrar para o cliente, né, de uma forma que eu não vou dizer nunca, Bianca, você não pode comprar. Eu vou fazer você enxergar que você não pode. O que você quer? Tá aqui, ó, 200 mil de entrada. Não, mas isso eu não posso. Mas eu posso te ajudar? Então, todos os benefícios que você quer nesses 200, eu tenho nunca encaixa no seu bolso. Você me permite? Permito. Eu vou lá e supro toda a necessidade. Por isso que o corretor ele tem que conhecer produto. Quanto mais ele conhecer todos os produtos da região, ele vai saber suprir a necessidade daquele cliente. Quando você pega um produto, por exemplo, Nova York, por que o Nova York está vendendo muito? Tudo que o cliente de Nova Iguaçu procura, o Nova York tem num preço que encaixa. Essa é a verdade. Sim. Tá? Eu quero morar no centro. Mas ele ganha 2.500. Ele mora ao lado do centro, com todo o serviço que ele teria no centro, cabendo.
E com a qualidade de vida de um empreendimento. Exatamente, de uma região que está assim, crescendo e valorizando de uma forma rápida. Né? A gente sempre mostra que assim, olha essa região como está valorizando e essa aqui como está. Lá está indo de uma forma, né, bem diferente. Então, e vem toda aquela questão da documentação. Hoje, por exemplo, o Nova York custa R$180 mil, só que é o preço que ele paga. Ele vale 240. Vai para o OLX. Procure o imóvel pronto. E detalhe, que o corretor, às vezes, não passa, e que é outra coisa que eu reforço muito. O cliente também ele não paga 180. Porque ele, às vezes, vai ganhar ali 30, 40, 50 mil de subsídio. Ou seja, o cara está morando do lado do centro, com todas as comodidades, pagando em média 120, então, 130, assim, 140 mil. A minha luta hoje, eu não quero gerente meu com Santo CPF. Só vou atender cliente com nome limpo. Não. Quero todo mundo. O cara está devendo 1 milhão na praia, só quero atender esse cara, quero conversar com ele. Ele tem um irmão que compra, um filho que pode, um pai que pode. Eu quero atender. Uma indicação. E tudo aquilo que eu vou atender ali, eu vou estar aprendendo muito com ele. Até mesmo a pessoa que está com o nome restrito, ele compra. A vantagem dele é que ele quer comprar. Então é fácil resolver. A gente teve um caso agora, o rapaz já até virou corretor nosso. Cliente que virou corretor lá em Piabetá, ele tinha 26 mil de dívida. Quando ele entrou na casa, é isso que eu quero. Saiu, quitou os 26 mil. Aí depois disso virou corretor. Acho que ele viu quando o corretor estava ganhando. Peraí, acho que aqui é legal. Você acha que aqui está mais entretou? Estou a minha carreira errada. Você pega um cliente desse aí, você soluciona o problema dele, ele compra. Entendeu? É mais fácil. Porque o cliente quer comprar. Cara, eu quero comprar, mas eu tô com o nome sujo. Vem cá, deixa eu ver como é que tá funcionando. Cara, isso aqui é fácil de resolver. A gente mostra o caminho, né? Às vezes as pessoas não sabem nem consultar o nome. A gente mostra o caminho para resolver. Quando ele volta com o nome limpo, ele compra. Então você acredita na venda consultiva? Exatamente. É o que mais acontece, né? Conversar. O que mais acontece. Vamos conversar. No final da conversa vai dar certo. E a maior base de vocês, aí Fábio, que é o cara dos dados, maior base de vendas vem de novos clientes ou indicados ou 50-50? Como que funciona a Cara, base indicação. De vendas? Indicação tem sido um canal mais forte na empresa. A indicação é justamente o quê? É o trabalho que foi feito perfeito, né? Então a gente tenta preparar o corretor, né? A gente está fazendo isso. Preparar o corretor para ele fazer o trabalho certo, correto, completo, que dali ele vai criar uma carteira, vai criar indicações e é o que está surgindo muito. A gente tem casos de corretor que ele está indo para a terceira venda de indicação do cliente que não comprou. Ele atendeu bem, está fazendo aquele trabalho de limpar nome, subir rating, e esse cara está indicando. Eu tive esse feedback, deve ter uns 15 dias ou mais. O cara que terceira venda da indicação do cara que não comprou. Ele está vendo a importância de atender a todos. E atender bem. Bem. Atender eu saio de casa para fazer o meu melhor. A venda ela vai ser sempre consequência. Então, assim, é onde eu falo que você tem que levar a sua profissão, sabe? Qual o ofício da profissão? Né? Você imagina se um médico sai de casa desanimado para fazer uma cirurgia. É esse povo que esquece os cotonetes, os algodão. Como é que o médico faz? Outros, né? Como é que o médico vai fazer? Opera o joelho errado. Você imagina? Você pega, não sei se você já participou de algum socorro em rua, quando chega um SAMU, quando chega o bombeiro, independente do estado da pessoa, ele vai lá e pergunta o nome da pessoa. A pessoa está morta. Mas por que ele faz? Porque ele tem que fazer. É um protocolo. É um protocolo. O protocolo não se discute, se faz. Então, se a pessoa tiver assim, o protocolo da profissão, né, da corretagem, que eu tenho que executar, e executar bem, eu acho que esse corretor vai estar no mercado sempre bem, se destacando e com dinheiro. Isso é fato. A gente está chegando na nossa reta final, né, Cris? Quanto tempo, Cris? 5 minutos. Para os corretores... Aí a gente tem muita gente do mercado, mas também tem muita calça branca que vai ouvir a gente. E também as equipes de vocês, né? Obviamente. E puxando sardinha, lógico, para a construtora. Por que o corretor, né? Entrou lá na JGR, deveria
vender construtora você? Tirando o pagamento rápido, que o Fábio lá, falou de pagamento, o Fábio tá como sorrindo. Tirando a questão do pagamento rápido, quais as outras vantagens que vocês viram em que hoje vocês propagam para os corretores? Qualidade e custo-benefício, que é o que o cliente busca, né? Mas a qualidade do produto, qualidade do atendimento e também do pós. A gente já teve um feedback de cliente que quando precisa falar com a consultora, quando precisa do atendimento da consultora no pós, porque assim, tudo que acontece eles vêm na gente. Principalmente ruim. Bom nem tanto. Quando tá bom nem tanto não. Mas quando tá é aqui que bate. E a gente tem um feedback muito bom. Acho que assim, a qualidade do produto de vocês e o custo-benefício assim, você vai conseguir muito mais ter algo positivo do cliente. O que você acha que é o maior diferencial assim do nosso produto quando fala de qualidade? Porque que o cliente mais fica impactado, ou que até o corretor de vocês fala assim, caraca, visitei, seja o apartamento lá modelo ou decorado, fala assim, mas eu me surpreendi. O que é o nu? Planta, né? Tamanho de planta, porque a gente hoje vem numa vertente cada vez menor, né? Vem tudo, então, e acabamento. Tanto o acabamento interno quanto o acabamento externo. O acabamento da área de lazer, o acabamento do bloco em si, os detalhes de acabamento é o que, assim, na visita, a pessoa já sai bem satisfeita. Impressionante. Exatamente. Se o cliente está na dúvida, leva na obra. Isso aí a gente sempre fala com o pessoal. Tanto que a gente a gente fecha Nova York, levando o cliente no Nova Zelândia, em Cabo Sul. A gente faz todo o trajeto, chega lá, leva dentro da obra e a gente consegue fazer com que o cliente... A dúvida que ele tinha acaba lá. É porque ele entra, né? É um empreendimento que fica fácil de encantar o cliente. Entendeu? É só você mostrar e falar o que realmente é a construtora, o que realmente é o empreendimento, mostrar que eles falavam, leva na obra, depois leva lá no terreno, vai ficar aqui, vai ficar desse jeito aqui, você pega uma obra limpa, organizada, você sabe que vai surgir um negócio bacana ali. Então, tipo assim, fica fácil de você chegar ali, cara, eu não vou só apresentar um empreendimento, eu vou encantar o cliente com a apresentação, é a nossa preparação, né? Então, você pega a você hoje, fica muito mais fácil de você treinar um corretor para um empreendimento desse completo, você fazer ele encantar o cliente. E quando a gente fala de pagamento, então... Nossa, alegria. Aí é a cereja da cereja do bolo. E algumas observações que é importante, que eu acho que é legal a gente deixar aqui para o pessoal... Porque quando fala da questão principalmente da planta que você trouxe, Bruno, hoje a gente está com uma das maiores metragens quando fala para esse tipo de cliente com uma renda a partir de R$ 1.700, né? Porque tá virando umas caixinhas de fósforo que você trupica e cai na pessoa. Eu não sei como que vai ser a moradia daqui a um tempo, porque já tem a planta de 30 metros quadrados. É uma coisa assim. Né? A gente tem ali 53 metros, 43 metros quadrados. E a gente tem a maior sala também. Então, todo mundo fica impressionado com a nossa sala. Por a gente já entregar pronto, porque a gente sabe o custo que existe também para o cliente disso. Né? O cliente poder receber as chaves e mudar. Ainda mais quando a gente fala que vai ter que envolver pedreiro, comprar piso. Não, justamente quando eu falei do acabamento interno, é exatamente isso. A maioria das pessoas que recebem a obra de vocês, já tive esse feedback lá de paciência, porque normalmente, por mais que venha com piso, a pessoa não gosta do piso, não gosta da colocação e acaba tendo que mexer. A gente não tem isso com você. O acabamento está certinho, a coisa está direitinho, não está aquela coisa desnivelada. A gente não abre mão da qualidade, sabe? Então, eu queria agradecer vocês pela presença. Foi ótimo o nosso bate-papo, né? Dizer que fixamos de fato a nossa bandeirinha em Nova Iguaçu. Então vai ter muito sorriso, tá, Fábio? Porque vai ter muita comissão sendo paga semanalmente. E que a gente está contando com vocês, com essa parceria que está sendo muito boa, né? Que está sendo muito sólida. Os clientes de vocês têm que parabenizar, porque vocês estão aí no nosso ranking de vendas. E aí, agora esmiuçando, a gente batendo papo, a gente vai entendendo que, querendo ou não, é o que você falou, é trabalho duro, é uma venda consultiva, né? Várias coisas que vocês colocaram aqui, várias dicas que vocês deram, que faz toda a diferença e que às vezes o pessoal pergunta, que quando vê os rankings, o pessoal sempre pergunta, né? Tipo assim, o que esse povo tá fazendo? Né? O que tem de diferente lá? Então, assim, é legal
trazer essa visão. Nada diferente de muito trabalho. Eu tô só trabalhando. Né? Tipo assim, o que você tá fazendo? Então, eu tô só trabalhando, só tô fazendo a minha parte. Então, assim, a gente tem uma qualidade de passos de vocês muito boa. Né? A documentação, a forma como vem organizado, os viabilizadores, sempre dá esse feedback de que, pô, o pessoal manda a documentação toda certinho. Aí tem um segredo da gestão do JGR. Então nós vamos ter que marcar um outro episódio pra gente falar sobre organização. Um dos maiores orgulhos da JGR. Agora que no final você ficou bem safado, né, Bruno? Faltando 2 minutos pra acabar ele. Então, o segredo é a gestão agora. O segredo e o orgulho do nosso trabalho. Você tinha que ter me contado isso, era nos 5 primeiros minutos, não era nos 5 no final, não, que agora mas aí, nós a gente ia ficar 2 horas aqui. É verdade. Acho que ia ficar 2 horas. Fábio, da próxima vez você vai já chegar, sentar aqui e já vai começar. Então, o segredo é o seguinte. Tá entendendo? Vai ser no final. Então, tem um segredo. Agora. Agora que você me conta isso. Então, assim, realmente os processos são organizados. É bom ver essa visão do dono, né? A gente sabe, eu sempre falo isso, fit cultural, o corretor tem que ter, né? E o dono que leva a visão para os coordenados, né? Então, assim, quando o dono tem essa visão de qualidade, de processo, de organização, de atendimento, é o que você falou aí, né? E a gente viu o olhinho de vocês brilhar aí, de quando fala, pô, minha profissão, o cara tem que estar feliz, ele tem que ir trabalhar motivado, largar o problema dele de lado. E isso a gente vê refletindo no resultado. Então, queria aí agradecer, né, a parceria, dizer que a gente está contando com vocês para esses próximos empreendimentos que a gente vai ter lá. E a gente continuar aí entregando muito resultado e a gente fazendo também o que a gente pode fazer para ir ajudando vocês a vender muito mais. Tá? Então, nossas obras estão de portas abertas. Já fica o convite, porque a gente já vai entregar o residencial Nova Zelândia. Então, Bianca, quero levar a equipe lá na obra. Pô, para a gente já gravar criativo, que já está com o empreendimento pronto. Visita, é só marcar. Visita na obra. Quero usar a van para a gente fazer ação de rua. A van está disponível também para fazer ação de rua. Quero mandar os corretores lá para o plantão. A gente, corretor que está tirando plantão nos nossos estandes, vão receber leads. Leads frescos. Quer se é quente ou se é frio, o cara que vai ter que se virar. Verdade. Que agora ele vai ter que esquentar, entendeu? Mas assim, vocês podem continuar contando com a gente. Fechou? Muito obrigado pelo convite. Obrigada, meninos. Olha, obrigado aí. Arrasaram. Gostaram? Muito bom. Bacana. Então vamos gravar o próximo. Então, segredos da gestão da JGR. Isso aí vai demorar um pouco, né? Obrigado, gente. Um beijo. Queria dar um prazer com você.